Agora que você já entendeu o básico sobre fita de borda e seus principais atributos, vamos nos aprofundar um pouco mais. Afinal, como nasce um camaleão? Bom, tudo começa lá no setor comercial com os embaixadores. Como você sabe, as linhas de painéis sofrem constantes mudanças. Sempre tem padrão novo entrando no catálogo, padrão saindo de linha, e por conta disso, a Tegos tem uma equipe focada em garantir que o nosso portfólio esteja sempre atualizado com as linhas de MDF disponíveis no mercado. Os embaixadores são os responsáveis por fazer a ponte entre nós, a Tegos, e os fabricantes de MDF, e eles são responsáveis por trazer os lançamentos para dentro de casa em primeira mão. O fabricante envia as amostras dos padrões que serão lançados no mercado e assim que a chapa de MDF cai nas mãos do time de desenvolvimento de produtos, eles realizam a análise técnica do padrão. O que é avaliado nessa etapa afinal? Qual é a cor que predomina na chapa? Aqui nós escolhemos a cor do laminado que é produzido lá na extrusão e é a base da fita de borda, pois é sobre ela que fazemos a impressão do padrão. Nós temos um leque enorme de cores, porque o laminado base precisa ter uma cor muito próxima à cor predominante da chapa. E isso é importante porque em uma fita de 1 ou 2 milímetros, o laminado fica muito exposto após a usinagem. Então a cor precisa realmente ser muito próxima para não ter nenhuma diferença. 2. Depois analisamos a textura do padrão. A textura também é aplicada lá no setor de extrusão, no momento em que o laminado base passa pelas calandras. Temos uma infinidade de cilindros de texturas que conferem à fita de borda um toque exatamente igual ao painel. Então, selecionamos a região em que vamos desenvolver a fita. Às vezes, o próprio fabricante já envia pra gente uma amostra do painel com a região pré-definida, o que facilita muito, mas nem sempre acontece. Quando vamos escolher a região que a fita será desenvolvida, tomamos o cuidado de escolher regiões mais lineares, que representem bem a chapa por inteiro. Temos que evitar regiões com muitos nós ou capelas, pois em larguras menores, como uma fita de 22 milímetros, por exemplo, a personalidade da chapa não seria muito bem representada. Definida a região de desenvolvimento, escolhemos os cilindros de desenho que serão usados no setor de impressão. Podemos utilizar uma combinação de até 3 cilindros para compor o desenho do MDF. Aqui, avaliamos o tipo de padrão. É um padrão pedra, madeira, fantasia. Avaliamos os veios, os desenhos e selecionamos quais cilindros vamos utilizar para imprimir o padrão, dentre todos os cilindros disponíveis. Este é um trabalho bastante imaginativo mentalmente. Vamos sobrepondo os desenhos dos nossos cilindros até chegar na melhor combinação. É coisa de artista. Depois de ter tudo definido, cor do laminado, desenhos, textura, precisamos ver se já temos as matérias-primas em casa. Será que temos o pigmento ideal para chegar no tom de fundo da chapa? Se não tivermos, precisamos desenvolver uma nova cor de Master Batch, que é o pigmento usado lá na extrusora e que dá cor ao laminado base. Temos os cilindros de desenho e textura? Todos os anos, os chapeiros lançam novas linhas de texturas ou chapas com padrões completamente diferentes de tudo que já existe. Nestes casos, precisamos desenvolver também os cilindros de desenho, de textura ou até mesmo os dois. Para desenvolver os cilindros de textura, enviamos um pedaço da chapa para o fabricante, que tira como se fosse um decalque, um relevo dessa chapa. Então ele produz uma amostra de silicone e envia para a gente aprovar, tanto o desenho quanto a altura da textura. Essa amostra chega assim para a gente, ó. Para desenvolver os cilindros de desenho, primeiro escaneamos a chapa e retiramos o negativo dela. Esse negativo é enviado para uma empresa especializada em gravação de cilindros, que desenvolve o desenho e envia alguns modelos para a gente aprovar. Aqui, escolhemos o desenho que mais se aproxima da chapa e, em seguida, o fabricante realiza a gravação em um cilindro de cobre. Ufa! Tendo tudo isso pronto, chegou a hora de ir para a máquina desenvolver o produto. Essa etapa de desenvolvimento em máquina pode levar até 6 ou 7 horas. Gastamos o tempo que for necessário para obter o melhor produto possível. Bom, aí o padrão ficou pronto. Mas e aí? Quem é que aprova esses desenvolvimentos? Essa avaliação é feita por um comitê, onde não só nós do time técnico, mas também o comercial avaliam e aprovam os desenvolvimentos. Em seguida, enviamos uma amostra para o próprio fabricante apreciar o padrão desenvolvido. É essencial termos a avaliação e o feedback deles. E só depois de tudo isso, o padrão está pronto para sair da nossa fábrica e seguir até as mãos do marceneiro. Viu só quanta coisa precisa acontecer para obtermos um camaleão no final? Vinheta!